Olá, pessoal! Nós vamos seguir com as reflexões relacionadas às aulas 5 a 8 de Políticas Públicas, dando continuidade ao item da análise das políticas públicas que nós já iniciamos na aula anterior. Então, é entendido que a análise de políticas públicas ela tem aí enfoque em duas categorias. Pode ser uma análise para a produção de conhecimentos necessários aos processos de elaboração de políticas, e também pode ser uma análise no intuito de auxiliar os formuladores de políticas na formulação das medidas, ou seja, aí, para auxiliar a esses formuladores no processo decisório. É como se fosse aí uma consultoria técnica. Inclusive, é importante observar com vocês que, normalmente, os órgãos públicos, né, que são aí parte fundamental nesse processo de construção das chamadas políticas públicas, né, então das medidas que vão ajudar, quer dizer, a solucionar os problemas sociais, né? Nós temos aí algum corpo técnico que normalmente vai assessorar, ou seja, dentro do Poder Executivo, ou seja, dentro do Poder Legislativo, né, nas diferentes instâncias, né, municipal, estadual e federal. Nós vamos ter essas consultorias que vão trabalhar com esse tipo de serviço, de atendimento, né, da análise das políticas públicas. No campo aqui reflexivo, em torno das teorias que tem relação com a análise de políticas públicas, nós vamos ter alguns modelos que são abordados, né, dentro dessa esfera de análise de políticas públicas. Temos o modelo institucional, que ele vai entender que o Estado é que tem o papel central na produção de políticas públicas. Nesse ponto aqui, não exatamente se descarta o papel da sociedade, mas ocorre uma centralização nesse processo produtivo de políticas públicas. Ao longo da disciplina, vocês vão entender qual o papel da sociedade também. O modelo de processo entende que as políticas são formadas a partir do cumprimento de determinadas fases. É necessário seguir fases para se estabelecer, se construir as políticas públicas. Temos o modelo de grupos. Nesse modelo, é defendido que o processo de administração de conflitos, ele deve se dar de maneira a equilibrar os interesses dos grupos. Na verdade, é um item, né, que ocorre realmente dentro da formulação de políticas públicas, né, a mediação aí de alguns conflitos também. Temos o modelo de elites, que na verdade se torna até uma crítica, né, também, em torno da formulação das políticas públicas, porque muitas vezes as políticas elas são formuladas e implementadas de maneira a atender a interesses, né, específicos das elites governamentais, das elites sociais, e não para atender ao interesse daquela coletividade que não tem tanto poder de mando, né, dentro da sociedade. Temos ainda o modelo racional. Esse modelo ele entende que dentro do processo de formulação e de implementação das políticas públicas é preciso ter resultados, né, que alinhem o uso econômico e adequado dos recursos, né, de maneira então racional, que vai ocorrer essa implementação de determinada política pública. Temos ainda o modelo incremental, no qual a política pública ela vai ocorrer de forma contínua. Sai um presidente, né, da República, por exemplo, ele vai implementar essa política e o outro governo ele vem
e vai sempre ajustando. Um exemplo que nós temos agora é o próprio Bolsa Família, né? Esse Bolsa Família sempre foi chamado de Bolsa Família. Ao longo dos anos ele tem sofrido algumas alterações, inclusive na questão de valores. Agora ele está no ponto de, na verdade, mudou de nome, né? Passou de Bolsa Família para Auxílio Brasil. Então, são incrementos, desculpem, que estão sendo feitos aí pelo governo atual. Temos aqui a teoria dos jogos, que na verdade vai ter mais relação com o próprio espaço de competição ali, o ambiente onde as pessoas vão competir por determinado propósito, por determinado objetivo. E determinadas políticas, por exemplo, no campo da educação, no campo de emprego mesmo, né? Alguns ambientes favorecem a aplicação dessa teoria dos jogos. Por último, nós vamos ter o modelo de sistema. Esse modelo, ele é extremamente importante. Inclusive, recentemente, aqui onde eu estou, está acontecendo a aplicação desse sistema, né, desse modelo de sistema. O que ocorre? Vai que surge aí ou mesmo a própria pandemia, né, da Covid-19, uma situação de calamidade pública, por diversos fatores, né, sejam ambientais, sejam financeiros e por aí vai, mas que chega a afetar a vida das pessoas. Então, aquelas medidas que são tomadas de maneira emergencial, elas acabam caminhando nessa mesma perspectiva, ou seja, são as respostas que o poder público vai dar, né, para atender aquela demanda momentânea ou excepcional que surgiu, né, às vezes até não havia um planejamento, na verdade, para enfrentar. Aí eu coloquei aqui, né, o que vocês acham do auxílio emergencial, inclusive esse é um exemplo que nós temos também. Enfim, nós chegamos nos chamados atores políticos ou sociais, que são aquelas pessoas, né, que vão ser afetadas ou de forma positiva ou de forma negativa a partir da aprovação de determinada política pública dentro do setor público, ou seja, uma lei, às vezes a lei ela é a política pública, né, ou às vezes uma medida para resolver determinado problema. De toda forma, vai existir aí esses grupos, né, que vão ser afetados por essa medida ou por essa lei. Os atores políticos podem ser indivíduos, grupos ou organizações. Em resumo, não vou detalhar muito para a gente não alongar mais. Nós temos aí os atores que vão fazer parte do contexto público, né, que vão envolver desde servidores, os próprios políticos, né? Temos os atores que vão emergir do setor privado, são os empresários, os trabalhadores do setor privado, também representantes de conselhos de classes, sindicatos, ONGs, cooperativas, associações e etc. Temos também os atores governamentais, que são também aí basicamente relacionados aos presentes ali no setor público, né? Mas de uma forma mais precisa, são considerados aí dentro desse grupo o presidente da República, né? Parlamentares, funcionários do Poder Judiciário, do poder Legislativo, essa parte mais gerencial também, né? Os governadores, os prefeitos e por aí vai, esses outros cargos mais específicos do poder público também. Também aqui os não governamentais, que fazem link com aqueles privados, né, com os atores do setor privado, que vai ter um envolvimento de organizações, de sindicatos, organizações ONGs, né, no caso, e tantas outras instituições representativos dos setores sociais.
Para encerrar, nós temos então, em resumo, né? Os atores organizacionais, eles vão defender os interesses das organizações, ou seja, do setor público ou do setor privado. Temos os atores coletivos que vão defender o interesse da coletividade, por exemplo, os sindicatos, né, as associações, os atores institucionais ou individuais que vão defender, então, os interesses públicos ou os interesses privados, né, de si mesmos. Para o momento é isso, e nós vamos seguir no próximo conteúdo.